Então vamos lá, família, análise GBP-USD, tempo de início de análise, 1 hora. Recapitulando o que aconteceu na semana passada, nós tínhamos duas regiões de interesse, no caso era essa região e essa região. A gente efetuou a primeira venda dentro dessa região, o ativo foi efetiva a operação, porém não deu continuidade diretamente ao movimento de baixa. Logo em seguida foi especulada uma operação visando a reação dessa região, direcionada aí pela seta dentro dessas regiões aqui. Motivo: o ativo, ao invés de dar continuidade ao movimento de alta, mitigando a segunda região de SMS, que no caso era essa, que deveria ter gerado uma nova mínima, e ao invés disso gerou uma nova máxima. A expectativa era que aqui ele desse continuidade ao movimento de alta, porém a mínima do dia ela foi perdida e a nossa região de interesse da semana passada passou a ser essa nova região de SMS. A gente efetuou a venda, ela foi efetiva, foi passado para a galera lá no grupo, e a partir desse momento nós temos o seguinte contexto: nós tínhamos o ativo de um flow de alta dentro dessa região, onde ele falha em gerar uma nova máxima e gera uma nova mínima, ou seja, uma região de SMS. Quando o ativo tocar próximo a essas regiões de oferta aqui, ó, ele tende a reagir em uma movimentação de baixa, dando continuidade ao seu fluxo do gráfico diário. Falando agora da sessão atual do que aconteceu ontem, de ontem para hoje, né? Na realidade, de sexta para hoje, terça-feira, nós tivemos a finalização da sessão de sexta-feira dentro dessa região de demanda. Nós tínhamos a finalização da sexta-feira dentro dessa região aqui, tem às 8 horas da noite. 6 horas da tarde, quer ver? 6 horas da tarde, a abertura da Ásia aqui às 7 horas, 8 horas da noite. O preço abre com um gap de alta absurdo. E na sessão de Nova York ele faz uma movimentação interessante, onde a gente tem a abertura dessa sessão de interesse, o consumo da liquidez e a perca dessa última máxima, validando uma operação de compra. A gente não pegaria porque até esse momento aqui o cenário ele era vendedor, então nós iríamos especular operações de venda. Na segunda-feira, o preço deixa, no domingo, né? Na realidade ele deixou uma mínima, uma máxima. Foi na sexta-feira, quer dizer, a região da sexta-feira, e no caso essa região é a mínima e essa região é a máxima. Quando é na segunda-feira, essa região de oferta ela é perdida, invertendo esse fluxo do gráfico diário. A região de interesse que seria passado para vocês ontem, que infelizmente eu não tive tempo para operar, seria essa região. A gente efetuaria uma operação de compra. Essa operação ela era válida, tá? E o ativo ele tem dado continuidade a esse movimento de alta. Se a gente for observar essa movimentação aqui que aconteceu no GU, na segunda-feira, a gente tem uma movimentação interessante, onde ele quebra essa estrutura interna, tá, do gráfico de 1 hora. Após isso, nossa expectativa era que o ativo mitigasse essas regiões de demanda e desse sim continuidade ao seu fluxo de alta, tá? Porém, o ativo falha nessa região. Ao invés de gerar uma nova máxima, ele faz um padrão de SMS gerando uma nova mínima. Então, no caso, quando essa região aqui ela é perdida, a expectativa de movimento seguindo a base do fluxo apenas desse momento, sem visar a máxima do dia ter sido perdida aqui nessa região de oferta, seria que essa região de demanda, ou que essa região de oferta de SMS desse continuidade ao preço de baixa. Porém, o ativo, ao perder essa mínima aqui, ele sobe, cria mais uma máxima e perde essa mínima. Nesse caso, a minha máxima passa a ser essa passa a ser a minha mínima. Ele mitiga 50% e ao invés de gerar uma nova mínima, ele falha em gerar uma nova mínima e gera uma nova máxima. Então, atualmente a nossa visão para o cenário do GBP ela é de alta, visando a expectativa de movimento já era baseada na operação de ontem e visando também essa falha na continuação que aconteceu na madrugada de hoje. Então a expectativa de movimento é que ele utilize a região da seção de Londres, que no caso é essa região, esse FGV aqui, para a continuação do movimento de alta, tá? Então iremos visar algumas operações aqui dentro dessas regiões de demanda. Alvo, se a gente for olhar a Fibonacci aqui, expansão de Fibonacci da máxima até a mínima, vai dar diretamente ali próximo às nossas regiões de interesse, que no caso ela tem que atuar. Essa região aqui
ela é a minha oferta e essa região ela é a minha demanda. Então, meu preço está condensado aqui dentro dessa faixa de negociação. Eu tenho a 50% desse preço, aonde ele toca nessa região aqui. Ele toca nessa região, pode observar. E ele faz um padrão interessante, que é o padrão de falha na continuação, não, que é a perca de estrutura e deixa um desbalanceamento do preço. Ele segue um pouco esse fluxo, mitigando essa região, gerando essa mínima, porém logo em seguida ele falha. Então nós vamos aguardar agora que essa região que falhou, ela dê origem a uma nova quebra, que no caso é essa aqui. Tá? Então a expectativa é que essa região seja rompida hoje. Caso contrário, a gente pode estar vendo, caso ele não perca essa região de oferta aqui, ó, essa região de oferta que foi determinada para que ele perca, a gente pode estar vendo esse preço sim falhando em gerar novas máximas e a partir daí gerando novas mínimas. Então essa é a minha análise para o GBP, meu alvo ele está lá em cima para comprar, minha venda, e se eu for vender meu alvo ele é aqui embaixo, perdendo essas regiões de demanda. Então vamos para o BTC-USD. BTC-USD, durante o final de semana nós tivemos uma operação de stop, eu vou trazer exatamente o que aconteceu aqui para vocês, o contexto da análise, por que essa operação foi invalidada e por que as outras duas operações foram foram efetivas durante o final de semana. Todas as regiões onde apresentam esse círculozinho aí são regiões onde nós efetuamos operações, tanto no gráfico de 1 hora, 4 horas, 15 minutos e etc. Tá? A maioria das operações eu pego baseado no diário, 4 horas e 1 hora, refino essas operações no 15 minutos e nos 5 minutos para estar entrando em uma região melhor ou definindo regiões de desbalanceamento. Então o ativo estava num fluxo de baixa no final de semana, a gente já tinha especulado operações de baixa. Nossa última operação que foi enviada para a galera, ela aconteceu uma nessa região e outra nessa região, então foram 2 operações efetivas. A minha expectativa de movimento era que o preço continuasse sim jogando que o ativo continuasse sim jogando esse preço para baixo. Nós tínhamos a máxima do gráfico diário. Isso no domingo dentro dessa região, foi especulada uma operação de venda aqui. Qual foi o meu erro? Eu não peguei essa operação direto porque eu não estava vendo o gráfico. Então, quando essa operação aconteceu, ele mitigou a região, ele já caiu e ele já tirou no zero. Quando ele voltou, eu acreditei numa movimentação de pullback para continuação. Então, eu efetuei uma nova operação dentro dessa região, que foi a operação que foi passada lá. Essa operação ela foi invalidada, dando continuidade ao contexto de alta. Nesse momento que o preço perde essa máxima aqui, ó, tá vendo a IF, a inversão de fluxo, a minha expectativa de movimento real passa a ser a continuação do movimento de alta baseado nessas regiões aí que estão marcadas. Porém, cara, são regiões que são inválidas, tá? São regiões que apresentam contratos abertos e liquidez explícita. Isso aqui para mim é liquidez explícita, com vários toques. Isso aqui para mim também é liquidez explícita, uma região de SMS inválida. Eu especularia sim operações de compra, mas não nessas regiões diretas. Eu esperaria o mercado cair, fazer uma movimentação falhando, e aí sim eu pegaria uma operação de compra. Tá? Não pegaria direto por conta da liquidez explícita que apresenta nessas regiões de demanda. O que aconteceu? Nós tínhamos regiões de oferta de interesse, que no caso era a região do dia, e no caso a região do dia anterior, que como estavam muito próximas, elas poderiam ser utilizadas como regiões de manipulação e condução do movimento de baixa. O combustível para a condução do movimento de baixa. Se a gente for observar, na sexta-feira a gente teve a demanda da sexta-feira perdida, correto? Porém, essa demanda da sexta-feira ela foi perdida por essas regiões de oferta criadas durante o final de semana. O que eu não me atentei foi que a oferta que estava atuando real era a oferta de sexta-feira, que estava segurando esse preço, e não a oferta do final de semana. Então o ativo ele utilizou as regiões de oferta do final de semana para condução e indução do movimento de baixa e tocou na região de oferta do final da semana, quer dizer, que foi da sexta-feira, e deu continuidade a esse movimento de baixa, invalidando todas essas regiões de demanda. Então, nesse caso do BTC, a nossa expectativa de movimento ela é de baixa. Teve uma operação que ela poderia acontecer ontem, mas eu não pegaria, que no caso foi após o consumo dessa liquidez aí de cima, a perca dessa mínima, uma operação dentro dessas regiões, ela ficou muito longe ainda aqui, tá? A região, então eu
não pegaria. Teve uma pessoa que me mandou que após o fechamento de preço dentro dessa região, é uma região válida, tá? É uma operação válida. Porém, se a gente for observar, a 50% ainda ficaria muito distante, cara, dessa região. A minha região prêmio é a minha região de desconto. Então, eu estaria trabalhando na região de desconto e eu não conheceria a minha mínima, porque o preço não tinha perdido nenhuma máxima real com fechamento de preço. Então, nesse momento, eu conheço a minha mínima. A minha mínima, ela é essa região aqui, ó, de demanda. Por quê? Porque eu tive o fechamento de preço aqui acima dessa região, tá? Então, agora sim eu posso considerar esse movimento aqui como esse movimento. No caso, esse movimento aqui eu considero apenas como uma parada no preço, um movimento de consumo. Então, agora a gente tem uma nova estrutura definida, onde essa é a minha máxima, essa é a minha mínima. A gente observa uma região de desbalanceamento do preço absurdo na região de interesse criada durante aí a segunda-feira, que é essa região aqui. Deixa eu marcar dessa máxima aqui até essa região. É a região do desbalanceamento. Tá, vou marcar aqui já. Deixar registrado. E eu tenho a região da falta de correção de 50% desse ativo, que é essa região aqui, ó. Pronto. Então a gente pode estar vendo esse ativo buscando essas regiões de oferta para continuar a movimentação de baixa. Todavia, hoje, a expectativa é de continuação do movimento de baixa. A gente tem essa mínima que foi perdida aqui. Então, a minha estrutura do gráfico de 1 hora ela é essa, até o momento. A gente tem uma região aqui criada às 7 horas da manhã, região de liquidez explícita e uma região de FGV. Eu tenho uma Ásia posicionada nessas regiões e a minha última região de interesse do meu dia anterior, dentro daquela região de oferta que foi marcada aí para vocês. Então, essa é a análise GBP-USD e BTC-USD. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria recapitular no 15 minutos aqui. Mais alguma operação que aconteceu. Foram essas operações que aconteceram no 15 minutos. Eu apago, então, foda porque tem que marcar novamente. Mas a gente pegou uma operação aqui dentro dessa região, tá? Seguindo o fluxo de baixa do gráfico diário do dia anterior, ele chega na minha região de interesse, que é a região de oferta, no meu sábado, tá? Que é essa região aqui, oferta e FGV. Ele mitiga essa região, ele faz um padrão que para mim tem um contexto muito interessante, onde ele condensa a faixa de negociação com esse carinha aí, esse candle verde absurdo. Ele tem a liquidez da máxima capturada e a mínima perdida. Eu coloco uma GAN no candle de interesse, que no caso foi o candle que condensou a faixa de negociação. Acho a 75% dele que estava aqui, ó, nessa região, e percebi que próximo a 75% nós tínhamos sim uma região de desbalanceamento desse preço. No momento em que ele estava querendo corrigir esse desbalanceamento, superando essa máxima aqui, eu efetuei a operação, mandei para a galera lá. Tá? Então foi uma operação extremamente efetiva, foi certeira, cara. E nesse momento o meu erro foi deixar essa operação no zero. Por que foi o meu erro? Eu peguei essa operação baseada no gráfico de 1 hora. Então, eu só peguei ela aqui no 15 minutos porque o preço já tinha saído da minha região. Porque numa hora eu queria pegar aqui. Só que ela já tinha acontecido. Quando foi no 15 minutos, eu fiz essa análise que eu mostrei para vocês e efetuei a operação. Todavia, o meu stop deveria estar na região de 1 hora, baseado no contexto de 1 hora. E numa hora ele ainda não tinha dado possibilidade para eu me tirar no zero. Porém, no 15 minutos ele tinha. Porque eu peguei a operação aí nessa região que eu mostrei para vocês. Presta atenção. O meu stop ele estava na região de 1 hora, que era a minha região de interesse. Essa aqui. Por quê? Porque o meu trade ele aconteceria aqui. Eu peguei aqui porque não deu tempo de pegar essa operação, correto? Então, como o meu trade ele aconteceria aqui, mas ele aconteceu nessa região, eu vou deixar o meu stop lá na minha região de interesse real, que no caso é a região da estrutura de 1 hora, tá?
essa região aqui, porém eu vou me basear na retirada da minha operação, no meu BE, na condução dos meus alvos, dos meus stops, baseada na operação que eu peguei, tá? Porque se ele invalida essa máxima aqui, ele tira o contexto, ele cria um novo contexto. Eu pegaria a operação de venda? Pegaria, porque ainda não tinha desconfigurado o cenário do gráfico diário. Porém, seria um novo contexto no 15 minutos, né? Então, no 15 minutos, eu me basearia nessa seguinte operação. Pô, eu peguei aqui baseado nessa operação, essa é a minha máxima, e essa é a região onde eu peguei a operação. Então, o meu stop, na realidade, ele teria que estar aqui, correto? O meu stop aqui, ele pagou um prão, então ele me deixou tirar no zero, no 15 minutos. Então, no 15 minutos eu tirei no zero, o ativo voltou na sessão de Londres, mitigou, cara. Eu não estava mais acordado, porque senão eu tinha pego aqui, ó, depois da perca dessa região de demanda, ele volta no FGV e despenca para baixo. Então ele me tirou no zero e deu continuidade ao movimento esperado, que é a perca dessa região de demanda. Teve uma galera que não tirou no zero, essa galera aí se deu bem, tá? Mas eu segui a minha linha de raciocínio. Logo em seguida, nós tínhamos essa região de oferta que foi responsável pela perca dessa mínima. Então, no caso, eu tinha uma região aqui de máxima e uma região da mínima, correto? Que essa era a máxima e essa era a mínima. A minha 50% ficou dentro dessa região. Eu peguei e fiz o quê? Quando o preço abriu no 4 horas ou no 15 minutos, lá na seção de interesse, cara, eu olhei assim a estrutura do preço, eu vi que na região de interesse era essa aqui, e próximo a essa região de interesse a gente tinha umas 60% da FIBA, então eu deixei 2 operações lá para a galera pegar. Logo em seguida, quando ele cai mais, né? Eu estava especulando, mas ele ainda estava um pouco mais acima, e eu vi essa operação já estava aqui, aí eu, poxa, ficou melhor ainda, porque antes, como a 50% estava acima, eu estava visando operações somente nessas regiões. Como a 50% agora ficou aqui, essa 50% ela estava coincidindo com a minha região de abertura às 8 horas da manhã. Então eu deixei 2 operações de venda que eu mandei lá no grupo. Uma que ela aconteceria aqui, aonde ela aconteceu, a galera pegou. Foi linda essa operação. E outra operação que aconteceria lá em cima, caso essa região de oferta mais baixa daqui fosse invalidada. Porque ela sendo invalidada não mudaria o meu contexto do gráfico diário, porque a minha máxima do diário ainda permaneceria nessas regiões. Compreende? Então peguei essa operação, vou mandar... Depois eu vou colocando aqui durante o vídeo as operações. E logo em seguida, quando foi no domingo, nós visaríamos uma nova operação, que ela teria que acontecer dentro dessa região, tá? Não foi a operação que a gente pegou, eu não estava no gráfico no momento, eu vi essa região ser invalidada, isso foi um gatilho para mim, foi um gatilho, porque não era para o preço invalidar, tá? A estrutura de 1 hora, e ele invalidou baseado no SMS, que é essa região aqui. Você vê que ele faz uma movimentação de alta, falha em gerar uma mínima e gera uma máxima. Então esse SMS ele invalidou essa região, a ideia era que ao tocar próximo a essa região ele continuasse o movimento de alta, mas ele não foi lá, tá? E ele fez o que aconteceu aí que eu falei no início desse vídeo. Ele utilizou essas regiões de oferta do final de semana como indução e combustível, mitigou a região de interesse que estava segurando esse preço, era a região de oferta de sexta-feira, tocou lá e deu continuidade ao movimento de baixa. Então, esse foi o recap, né, das operações que aconteceram durante o final de semana. Aqui no 15 minutos, cara, no 15 minutos não efetuaria, eu acredito que não efetuaria nenhuma operação aqui, mesmo se eu estivesse no gráfico, porque essa região de desbalanceamento aqui do preço, ela é muito grande, é uma faixa onde não tem negociação, mas não posso falar nada, porque quando faz padrão é muito difícil não querer pegar. Hoje, nosso dia, a gente vai especular operações de baixa para o BTC, então a ideia, o contexto é qual? Que ele crie operações, crie regiões de oferta válida e manipule essas regiões para que a gente pegue uma operação aqui dentro das regiões de manipulação, né? Aqui já, ó. Então, quando a gente está com um contexto de baixa,
A ideia é que ele crie um cenário de alta válido e invalide esse cenário de alta para a gente pegar a venda. Quando a gente está num cenário de venda, a ideia é que ele crie um cenário de alta válido, invalide o cenário de alta que era válido e a gente pegue a compra. Ou, simples, se ele fizer qualquer padrão aqui de venda, a gente pega a operação para que ele vá seguindo o fluxo, perdendo mais mínimas, buscando regiões mais baixas. Regiões que eu tenho visado no gráfico diário do BTC, primeira observação é, cara, ele não bateu 100 mil. Chegou perto, ficou todo mundo na expectativa dos 100 mil, então o mercado ele criou uma expectativa, ele criou ali um cenário e galera começou a comprar. Muita gente começou a comprar, então o preço, quanto mais as pessoas compram, mais o preço cai. A gente que opera a manipulação está visando esse tipo de cenário. Operações aí que a gente pode estar observando é o quê? Eu posso considerar isso aqui como uma estrutura queda e continuação do movimento de alta? Posso. Por quê? Porque essa vela aqui, ela teve o fechamento de preço abaixo dessa mínima. Porém, a minha mínima que mais baixa que foi feita antes desse carinha de alta foi essa região. Então, eu vou considerar essa região como uma região que eu vou ficar atento caso o preço tenha alguma movimentação interessante aí. Porém, a minha mínima de interesse é essa região após o consumo da liquidez dessas regiões de demanda. Se a gente for no gráfico de uma hora, a gente vai ver que essas regiões aqui, a maioria da demanda que foi criada aqui foi na seção de Tóquio, tá? Então a gente pode estar especulando operações de venda dentro dessa região. Dentro dessa região a gente tem aqui no gráfico de 4 horas a minha região de interesse, que ela tá lá em cima, cara. Então tá distante, para chegar lá no 4 horas vai ser só Jesus. Eu não vou especular, eu tô parando de especular operações de zone to zone, tá? Que como eu quero pegar aqui nessa região, quando ele fizer um padrão aqui de alta, eu pego aqui essa compra para pegar essa venda. Cara, eu peguei muita operação assim, mas atualmente tô preferindo ficar fora, esperar o preço chegar lá, sei lá como ele vai chegar, mas quando ele chegar eu pegar uma operação só, que seja mais efetivo. Acredito também devido a estar enviando essas operações para você. E uma região que para mim ela é muito interessante é esse carinha aí, que é o carinha que manipula consumindo esses contratos, dando origem a essa movimentação de baixa. Então vamos ficar atento. Essa foi a análise do GBP-USD, BTC-USD e também o recap das operações que aconteceram durante o final de semana. Regiões onde tem essas setas são regiões da seção de Nova York, então caso o ativo não ultrapasse essa faixa de preço, que é o que eu falei para vocês daquele candle, que é a região de interesse, se ele fizer alguma movimentação aqui, fica interessante, porém se ele continuar demonstrando reações de baixa, cara, a ideia é que ele venha capturar as regiões de demanda criadas na seção asiática.